Estudos apontam que a obesidade pode ser um fator de risco para o agravamento da Covid-19, pandemia que alcançou até aqui mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, são quase 600 mil infectados. Por que o excesso de peso pode ser um complicador para o paciente com Covid-19? Os estudos que apontam essa relação são conclusivos? Perguntas para os entrevistados de hoje do Opinião Pernambuco. Participam Geraldo Amorim, médico de esportes e nefrologista, e Jaqueline Azevedo Silva, pesquisadora e professora do Departamento de Genética da UFPE. Muito grata pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para a gente começar, 2 perguntas. A primeira vai dirigida para a Jaqueline, mas eu já deixo a segunda também aí para o doutor Geraldo e a gente vai nessa sequência. Jaqueline, que estudos são esses que apontam essa relação entre obesidade e gravidade nos casos de Covid-19? E para o doutor Geraldo, depois, por que a obesidade é, então, um fator de risco para os pacientes de Covid? Jaqueline, a gente começa com você. Oi, olá, Estela. Os estudos que a gente tem até agora a respeito da Covid-19, eles ainda estão em fase de andamento, né? A gente costuma dizer que a gente está trocando o pneu do carro com esse carro rodando. E, de fato, a gente está no meio de uma pandemia tentando entender o comportamento de uma doença. Mas tem algumas coisas que são positivas para a gente conseguir esclarecer isso. Uma delas é que o SARS-CoV-2, esse vírus que causa a Covid-19, ele é muito similar geneticamente a outros vírus que a gente já conhece. Existe um chamado SARS-CoV, e ele tem cerca de 80% de semelhança. E o comportamento desse SARS-CoV, a gente já sabe como acontece em indivíduos obesos e em outros indivíduos que apresentam comorbidades. E também a gente sabe um pouco que esse SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid-19, ele também tem um comportamento que parece uma influenza, como o vírus da influenza. Então, a gente sabe que são vírus que têm comportamentos parecidos e isso ajuda a gente a entender como é que funciona. Então, os estudos até agora, eles mostram o seguinte: enquanto a epidemia estava na China, a gente tinha uma quantidade de indivíduos obesos muito menor sendo afetada, e isso não era estatisticamente significativo. Então, esses dados acabavam não sendo computados realmente. E aí, quando chegou em outros países, principalmente nos Estados Unidos, a taxa de indivíduos obesos é muito maior na população em geral. E o que começou a se perceber é que os fatores de risco iniciais associados na população chinesa, como, por exemplo, idade e outras comorbidades, mas especificamente idade, quando a gente chegou nos Estados Unidos, os estudos em alguns hospitais, em alguns centros muito renomados, como o John Hopkins, por exemplo, com um estudo de mais de 1.000 pacientes, eles conseguiram analisar que os indivíduos que eram jovens, que deram a entrada com infecção com Covid e tiveram complicações, ou seja, que seguiram para a UTI, eram indivíduos que tinham sobrepeso, um número menor, mas majoritariamente indivíduos com obesidade, grau 1, grau 2 e assim por diante. Então, a partir desses dados iniciais, a gente começou a entender que em outros países em que a população ela apresentava esse nível de obesidade maior, isso também começou a ser um fator a ser computado em outros locais. Então, o fator positivo é que a gente tem um comportamento, de fato, que é parecido, um pouco parecido com outros vírus, mas a gente ainda precisa de muitos mais estudos para que a gente consiga ter essa prova mais cabal, né? A gente tenha dados mais concretos. Doutor Geraldo, como que se sabe até aqui por que a obesidade é um fator de um agravamento da doença nos pacientes obesos? Quais são as causas, as relações entre uma coisa e outra? Bem, boa tarde a todos. O que a gente sabe do comportamento dessa doença causada por esse vírus, o SARS-CoV-2, que causa essa forma de doença grave chamada COVID, é que ela é uma doença de um comportamento
ambíguo, onde a maioria evolui para casos leves, com sintomas como tosse seca, febre, mas uma parcela desses pacientes, que pode chegar a 10% a 20%, eles podem desenvolver a forma grave, que a gente chama, que é a forma onde você tem o comprometimento pulmonar grave, que é o SARS-CoV. E essa forma pulmonar grave, que é muito semelhante a outras formas pulmonares graves que já eram de interesse comum, né, na quem vive na terapia intensiva, já se sabia, por exemplo, que os estudos mostravam que os indivíduos obesos já tinham uma tendência maior a fazer lesões pulmonares graves por outras infecções, inclusive infecções virais, como a doutora pontuou aí. Com relação a qual o mecanismo que estaria envolvido, por que é que o obeso teria um risco maior de fazer uma forma grave, o que é que a gente sabe? O obeso, igual ao paciente diabético, que tem um fator de risco maior também, igual ao paciente que tem, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, eles são pacientes inflamados cronicamente, eles são portadores de inflamação crônica subclínica, que a gente chama, que é um estado inflamatório do corpo decorrente da doença de base deles. A obesidade é uma doença também, e é uma doença extremamente inflamatória. Então, imagine que o tecido gorduroso em si, ele é um foco de inflamação latente no indivíduo, que aumenta, por exemplo, o risco cardiovascular, risco de neoplasias. Então, quando você pega uma doença como a COVID, que tem um caráter de promover inflamação no doente, é como se você juntasse duas dinamites juntas. Então, você junta a capacidade inflamatória que o COVID tem em um paciente que já é bastante inflamado, junta esses dois fatores e isso desencadeia, então, a forma grave da COVID que se apresenta com a forma pulmonar grave, que requer muitas vezes assistência ventilatória mecânica. Agora, isso ainda tudo são teorias, entendeu? A gente não tem ainda estudos de intervenção, isso são bases de estudos experimentais, e são bases, na verdade, de estudos observacionais, e não tem estudos, o resultado de estudos experimentais no controle dessa inflamação no indivíduo obeso, para ver se isso tem impacto ou não na gravidade, ainda estão em andamento.